Max 11. Exercício 3, página 12, grafo completo de ordem 5. Desde já, recordemos que um grafo completo é um tipo de grafo simples, sem laços ou arestas múltiplas, em que cada par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta, e em que cada vértice está ligado a todos os outros. O exemplo 3, no seu enunciado, diz-nos que, todas as manhãs, o Francisco leva os 3 filhos às respectivas escolas, deixa a esposa no trabalho, e regressa a casa, também seu local de trabalho. Admitindo que, de cada um desses 5 locais, existem percursos que dão acesso a cada um dos outros, represente esta situação através de um grafo. O enunciado diz-nos que o Francisco visita 5 locais. 1. A casa, que é também o seu local de trabalho. 2. 3 escolas. 3. E o local de trabalho da esposa. O que significa que o nosso grafo terá 5 vértices. O vértice C, para a casa. O vértice E, índice 1, para a escola do filho 1. O vértice E, índice 2, para a escola do filho 2. O vértice E, índice 3, para a escola do filho 3. E por último, o vértice T, para o trabalho da esposa. Existem percursos que dão acesso, de cada local a todos os outros. Isso implica que cada par de locais está ligado diretamente. Aqui temos os percursos, que dão acesso da casa do Francisco, vértice C, e todos os outros 4 locais. Aqui temos os percursos, que dão acesso da escola do filho 1 de Francisco, vértice E, índice 1, e todos os outros 4 locais. Aqui temos os percursos, que dão acesso da escola do filho 2 do Francisco, vértice E, índice 2, e todos os outros 4 locais. Aqui temos os percursos, que dão acesso da escola do filho 3 do Francisco, vértice E, índice 3, e todos os outros 4 locais. Aqui temos os percursos, que dão acesso do trabalho da esposa do Francisco, o vértice T, a todos os outros 4 locais. Podemos confirmar que, para cada um dos 5 locais, existem percursos que dão acesso a cada um dos outros. Como existem percursos que dão acesso de cada local a todos os outros, o grafo é completo. Este, todos, é uma exigência fundamental, para que o grafo seja do tipo completo. O grafo completo é um dos muitos tipos de grafos na teoria dos grafos. As principais características de um grafo completo são: 1. Um grafo completo com n vértices é representado por k, índice n. No nosso exemplo, temos o grafo completo k, índice 5, ou seja com 5 vértices. 2. A quantidade total de arestas em k, índice n, é igual ao semiproduto de n por n menos 1. No nosso exemplo, temos 5 vezes 4, a dividir por 2, é igual a 10 arestas. 3. Cada um dos seus vértices tem grau n menos 1, ou seja, cada vértice está ligado a todos os outros. No nosso exemplo, cada um dos vértices tem grau 4. 4. É um grafo altamente ligado, porque para cada um dos vértices, a remoção de até n menos 2 arestas mantém o vértice ligado a todos os outros. Apenas removendo n menos 1 arestas, é que o vértice em causa passa a ser um vértice isolado. 5. Todos os vértices são estruturalmente equivalentes. Ou seja, em um grafo completo, k, índice n, qualquer vértice pode ser trocado por qualquer outro, sem que a estrutura global do grafo seja alterada. A primeira questão que nos ocorre nos grafos completos é saber por que é que, para cada par distinto de vértices, são ligados por uma única aresta, e não por 2 arestas paralelas. No nosso grafo, por exemplo,
em vez de termos uma única aresta entre os vértices C e E, índice 1, não deveríamos ter as duas arestas paralelas? E o mesmo para os restantes pares de vértices? A resposta está na própria definição fundamental de um grafo completo, que é um tipo específico de grafo simples, o que significa que 1. Não tem laços, isto é, uma aresta não pode ligar um vértice a ele mesmo. E 2. Não tem arestas paralelas ou múltiplas, isto é, entre o mesmo par de vértices, existe no máximo uma aresta que os liga. E a segunda questão que nos ocorre nos grafos completos é saber por que é que as arestas não são orientadas. A resposta está em que, por convenção matemática, quando falamos de um grafo completo, K, índice, N, referimos-nos sempre a um grafo não orientado. Cada par de vértices é ligado por uma única aresta sem orientação, porque ela representa uma ligação mútua e nos dois sentidos. As arestas não são orientadas, porque os percursos permitem acesso em ambos os sentidos, conforme a frase, dá acesso a cada um dos outros, o que implica uma bidirecionalidade. Aqui temos uma visão do grafo completo representado no GeoGebra. Começamos por visualizar os seus 5 vértices, a ligação de cada um deles a todos os outros, a inexistência de laços e arestas duplas, e o total das 10 arestas não orientadas. Extra, o exercício apresentado, mas de modo a não ficarmos com dúvidas sobre o que é um grafo completo, comparativamente com multigrafos orientados ou não. Vamos fazer uma análise mais detalhada. No contexto do nosso exemplo, se fosse necessário representar um cenário em que todas as ligações fossem orientadas, significaria que em termos práticos, teríamos ruas de único sentido ou com os dois sentidos, onde, mesmo assim, todos os locais estariam ligados por um percurso. Neste caso teríamos um grafo direcionado, ou seja, um multigrafo. Por último, uma questão que nos ocorre é a seguinte: que alterações teríamos que fazer no enunciado, para deixarmos de ter um grafo completo, e passarmos a ter um multigrafo? Vamos então analisar a evolução do enunciado, de modo a deixarmos de ter um grafo completo, e passarmos a ter um multigrafo não orientado. Vejamos um enunciado adaptado. Podemos alterar o enunciado, por exemplo, acrescentando alterações entre os pares de vértices. Casa e escola filho 1. E escola filho 2 e trabalho da esposa. Ou seja, a parte do enunciado azul. Diferenças entre o multigrafo não orientado e o grafo completo. A primeira diferença está localizada entre os dois vértices, a casa e a escola do filho 1. Antes tínhamos um percurso direto entre a casa e a escola 1. Agora temos dois percursos distintos entre a casa e a escola 1, por exemplo, uma estrada principal e um percurso alternativo. A segunda diferença está localizada entre os dois vértices, a escola do filho 2 e o trabalho da esposa. Antes tínhamos um percurso direto entre a escola do filho 2 e o trabalho da esposa. Agora temos 3 percursos diretos e diferentes, entre a escola do filho 2 e o trabalho da esposa. E quanto às restantes ligações, tudo se mantém, existem percursos diretos entre cada par de vértices. Aqui temos uma visão de multigrafo não orientado representado no GeoGebra. A primeira diferença está localizada entre os dois vértices, a casa e a escola do filho 1, em que passamos a ter 2 percursos diretos e diferentes. E a segunda diferença está localizada entre os dois vértices, a escola do filho 2 e o trabalho da esposa, em que passamos a ter 3 percursos diretos e diferentes. A
Apresentamos uma tabela resumo das arestas no multigrafo não orientado. Vamos então analisar a evolução do enunciado, de modo a deixarmos de ter um multigrafo não orientado e passarmos a ter um multigrafo orientado. Vejamos um enunciado adaptado. Podemos alterar o enunciado, por exemplo, usando o conceito de ruas de único sentido e introduzindo alterações entre os pares de vértices, casa e escola filho 1, escola filho 2 e trabalho da esposa, escola filho 1 e trabalho da esposa, e relativamente aos restantes pares, apenas a ruas de único sentido. Ou seja, a parte do enunciado com os pontos 1, 2 e 3, a castanho. Diferenças entre o multigrafo não orientado e o multigrafo orientado. A primeira diferença, entre os dois vértices, a casa e a escola do filho 1, é a inclusão dos dois percursos distintos, de único sentido e sentidos de circulação opostos. A segunda diferença, está localizada entre os dois vértices, a escola do filho 2 e o trabalho da esposa, é a inclusão dos três percursos distintos, de único sentido, dois com o mesmo sentido de circulação e o terceiro com o sentido de circulação oposto, e os restantes pela inclusão de percursos bidirecionais. De notar, que uma rua com os dois sentidos, apesar de ser o mesmo percurso, na teoria dos grafos, e no modelo orientado, cada aresta representa-se como duas arestas orientadas em sentidos opostos. Esta distinção entre a realidade física e a modelagem matemática é fundamental para entender corretamente a representação na teoria de grafos. Aqui temos uma visão do multigrafo orientado representado no GeoGebra. A primeira diferença está localizada entre os dois vértices, a casa e a escola do filho 1, aonde passamos a ter dois percursos distintos, de único sentido e sentidos de circulação opostos. A segunda diferença está localizada entre os dois vértices, a escola do filho 2 e o trabalho da esposa, aonde passamos a ter dois percursos distintos, de único sentido, dois com o mesmo sentido de circulação, e o terceiro, com o sentido de circulação oposto. E as restantes diferenças, pela inclusão de percursos bidirecionais. Apresentamos uma tabela resumo das arestas no multigrafo orientado.